Hoje é quinta, 29 de setembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Eu recebo aqui nos comentários e até mesmo nas redes sociais e quando estou nos estádios, encontro com o pessoal, muita gente perguntando: pô, Tef, como que tá o Jefinho lá no Lyon? Será que ele tem chance de voltar para o Botafogo? Vou falar sobre isso nesse nosso giro de notícias. Além deste detalhe, Campeonato Carioca do ano que vem, muita gente também pergunta sobre a próxima temporada. Botafogo vai jogar com a equipe principal? Vai jogar com a equipe sub-23? Ter Botafogo B no Campeonato Carioca, Tef? Como que será essa competição em relação ao Botafogo no próximo ano? Vou dar aqui alguns detalhes a respeito desse tema para a gente conversar. E outro ponto, nós olhamos muito para o Botafogo, que a gente vive um momento complicado, não ganhamos há 4 jogos, são 4 derrotas consecutivas. E o nosso principal perseguidor, que é o Palmeiras, vive um bom momento? Olha, dá para a gente conversar que nesse momento da competição, ninguém está vivendo uma fase maravilhosa das equipes ali que estão lutando pelo título brasileiro. Vamos falar sobre todos esses temas nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Ontem o Palmeiras empatou com o Boca Juniors por 0-0 na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América. E você fala assim: pô, foi um grande resultado você ir na Bombonera e empatar por qualquer placar e tendo a possibilidade de decidir em casa, isso é maravilhoso. Mas aí que vem um grande ponto. A equipe do Palmeiras terminou o mês de setembro no Campeonato Brasileiro marcando apenas um tento. E foi aquele gol contra o Goiás aos 55 do segundo tempo, naquele jogo muito estranho que aconteceu lá no Allianz Parque. Jogando dentro de casa contra o Goiás, que é uma equipe que briga contra o rebaixamento. Foi o único gol assinalado pelo Palmeiras, que jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais do que a equipe goiana. Só para vocês terem uma ideia, nesse mês de setembro, é a última partida que o Palmeiras fez no período, a equipe jogou contra o Corinthians 0-0 na Arena Itaquera, aí venceu o Goiás por 1-0, esse jogo que aconteceu no Allianz Parque, perdeu para o Grêmio por 1-0 e empatou com o Boca Juniors por 0-0. Se retrocedermos mais 2 jogos, o Palmeiras empatou com o time do Deportivo Pereira por 0-0 também no Allianz e venceu o Vasco por 1-0. E ali aconteceu a virada da chave palmeirense, que foi na contusão do Dudu. Dudu se machuca no primeiro tempo contra o Vasco e desde então a equipe alviverde só marcou 2 gols. Este contra o Vasco, uma bola parada no gol do Rafael Veiga, e contra a equipe do Goiás. Dá para afirmar que o Palmeiras vive uma má fase, TF? Olha, defensivamente o time do Abel Ferreira se fortaleceu demais. Se tem marcado poucos gols, tem sofrido pouquíssimos tentos também. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Palmeiras sofreu apenas 1 gol. Isso mesmo, 1 gol. Se ofensivamente o time parou de funcionar, a equipe do Abel Ferreira tem se postado muito bem defensivamente, voltou a ser um time que sofre poucos gols, mas não tem marcado tanto. E isso, para quem busca um rival em relação ao título brasileiro, é um ponto a ser analisado. Ainda mais que o Alviverde tem um elenco muito frágil. Ontem mesmo, pegando a Libertadores como exemplo, entraram jogadores jovens, jogadores formados pela equipe Alviverde, além do Breno Lopes, que não é nenhum jogador que a gente pode falar ali como um cara diferenciado. Por isso que eu sempre falo, nosso olhar é muito maior no Botafogo. A imprensa coloca um barulho muito grande em relação ao Alviverde, mas é aquele ponto. O Palmeiras não tem mostrado força para conseguir 70% de aproveitamento nos últimos jogos. Se pegarmos o desempenho do Palmeiras nos últimos 5 jogos desde a lesão do Dudu, a equipe alviverde tem um aproveitamento de 60%. São 2 vitórias contra Vasco e Goiás, 2 empates e 1 derrota. Isso quer dizer que eles também estão instáveis. A diferença é que nós perdemos 4 jogos seguidos. Sim, a equipe alviverde nesse momento vive uma fase de instabilidade. Aí basta você acreditar nisso ou ficar com medo que a imprensa coloca. O Palmeiras pode chegar no Botafogo? Pode. Tem um time cascudo, confiante e tal. Mas não vejo a equipe alviverde com uma força muito grande. Lembrando que
como aconteceram algumas vitórias deles no Campeonato Brasileiro recentemente. Mas comentem aqui, vocês têm acompanhado os jogos do Palmeiras? Também veem essa fragilidade que hoje a equipe do Abel Ferreira produz? Comentem aqui. Muita gente me pergunta, Tef, como que anda o Jefinho lá no Lyon? Ele tá jogando? Então vamos pegar aqui números para vocês. Jefinho nesta temporada atuou apenas 3 jogos. A equipe do Lyon no ano já fez 6 partidas, mas dessas 3 que o Jefinho fez, apenas contra o Montpellier em casa pela segunda rodada do francesão. Contra o Estrasburgo, ele entrou ali aos 71 minutos e contra a equipe do Paris Saint-Germain, ele entrou aos 76 minutos, jogando 14 minutos. Ao todo, Jefinho nesse ano jogou 101 minutos com a camisa do Lyon. Não tem tido tanto tempo na temporada com a equipe francesa. Desde que ele saiu do Botafogo e foi para o time da família Eagle Football, Jefinho fez ano passado 11 jogos, somando com esses 3 esse ano, são ao todo 14 jogos. Nesse ano, 101 minutos disputados pelo Jefinho e ano passado 498. Somando aqui o tempo todo de Jefinho em campo com a camisa do Lyon, somam-se 599 minutos. Ele marcou 2 gols pela equipe francesa. Aí você vai perguntar, pô, Tef, tem chance do Jefinho voltar ano que vem? O PSG mudou de técnico recentemente, era o Laurent Blanc e o técnico agora é o Grosso, ex-jogador da seleção italiana, foi contratado recentemente pelo John Textor. E você tem essa mudança, né? Vamos ver como que será esse final de ano, esse final de primeiro semestre no futebol francês para o Jefinho. O Lyon pagou uma quantia muito alta para o Botafogo em relação a ele e hoje ele, ficando no banco de reservas, está desvalorizando. Mas não coloco hoje como algo, vai acontecer, o Jefinho volta para o Botafogo em janeiro. Acho que se tiver uma possibilidade dele voltar, isso uma opinião, não é uma informação, seria no meio da próxima temporada. Se ele não conseguir ter minutos com o novo técnico e ficar escanteado, com certeza o John Textor vai tentar fazer uma movimentação com o jogador. E talvez a melhor delas seja ele voltando para o Botafogo. Isso, na minha opinião, talvez seja algo que possa acontecer, até mesmo pela maneira que o John Textor faz essas movimentações em seu grupo. Mas o Jefinho não conseguiu ainda vingar na equipe do Lyon, o que era esperado. É a primeira temporada dele, ainda não tem uma temporada completa, né? Se é que a gente pode falar assim. Ele sai em janeiro, do Botafogo, vai para a França, tem uma lesão ano passado e nesse ano é o iniciozinho de uma temporada. Mas comentem aqui, vocês sabiam como o Jefinho estava lá no Lyon? Tem acompanhado? Vocês estavam na dúvida? Vocês estão naquela secadinha para o Jefinho não ir bem com a camisa da equipe francesa? Talvez para ele voltar a vestir a nossa camisa em uma Copa Libertadores de 2024? Falem aqui embaixo. Para a gente encerrar esse vídeo, o Campeonato Carioca de 2024, o Botafogo talvez não encare para jogar com o time B como aconteceu no último ano. Mas pode acontecer alguma coisa bem interessante que nesse ano não foi tão explorada pelo técnico Luiz Castro. Ele colocou muito o time titular e experimentou pouco os garotos. Mas ano que vem eu acredito que, não sei qual técnico será do Botafogo, pode ser o Bruno Lage, eu acho que depende muito se ele vai ser campeão brasileiro, e tomara Deus que seja, e será campeão brasileiro, para ele permanecer ou não, né, no comando da nossa equipe. Mas o que eu enxergo muito para o Campeonato Estadual de 2024 é a possibilidade do Botafogo usar alguns meninos que não estão tendo espaço nesse ano. Por exemplo, no estadual, dá para você testar 2 goleiros que não receberão oportunidades esse ano. Igor Gabriel e João Fernando, os goleiros de número 3 e número 4 do Botafogo. Ainda tem o Barreto, né, que tem ali sido o 5º goleiro. Na lateral direita, você tem 2 jovens jogadores que podem ganhar minutagem. No caso, o JP Galvão e também o Matheus Ponte, este principalmente. Na zaga, o Souza, que volta do futebol belga, mas não está tendo chances. Talvez seja o Campeonato Estadual uma boa oportunidade para esse menino ganhar novamente uma rodagem jogando ali pelo lado esquerdo da defesa. Para a zaga, pelo lado esquerdo, você tem que buscar um jogador, já que o Hugo hoje é um atleta consolidado e o Botafogo teria que achar um menino ali para fazer esse papel de um lateral pela esquerda. Até mesmo para ser um grande nome ali, para ser uma outra opção para o Botafogo nesse setor. Meio campo você tem vários meninos que precisam de rodagem. O Segovinha vai ser muito importante no Campeonato Carioca, mesmo que ele seja um jogador já mais consolidado, titular do Botafogo em algumas partidas. Para o Diego Hernandes, então, o estadual vai ser muito importante. Para o Raí, vai ser uma outra competição, a terceira competição estadual que esse menino terá, já com 22 anos.
fora outros meninos que você tem ali na base. Você também vai para o ataque, você tem o Janderson, que pode ter uma nova oportunidade de jogar mais minutos, o Adamo. Então, o Jacob Montes para o meio campo, que é outro jogador que foi, uma informação, hein? Jacob Montes foi de novo convocado para a seleção da Nicarágua, vai participar de mais um período ali, na última data FIFA, marcou o gol pela equipe do seu país, é um menino que está crescendo também gradativamente. Então você terá no campeonato estadual alguns meninos ganhando chances. Isso é importante para o Botafogo. Claro, é legal a gente ter jogadores consolidados, porém é importante que apareçam jefinhos, né? Como eu falei anteriormente. De repente no campeonato estadual você consegue um jogador. O Hugo, até o estadual, era execrado pelo torcedor botafoguense, mas ele começou a jogar algumas partidas ali, foi adquirindo a confiança, ganhou rodagem, ele estava meio que descartado pelo técnico Luiz Castro, tanto é que ele foi colocado no time B nas primeiras partidas, e hoje muitos pedem a titularidade do Hugo. Quem sabe, se o Botafogo conseguir ali no campeonato estadual pensar 3, 4, 5 jogadores, 2 jogadores, 3 jogadores, para eles virarem peças importantes dentro de um elenco, uma temporada que você terá Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, competições de altíssimo nível, é importante que o Botafogo tenha, sim, bons atletas para eles poderem participar. Mas comentem aqui, vocês estão curiosos para verem esses meninos ano que vem jogando no Campeonato Carioca, já que muito provavelmente nesse ano, no Campeonato Brasileiro, eles não terão oportunidades? Falem aqui embaixo. Tamo junto, fiquem com Deus. Fogo neles. Por volta de meio-dia tem almoço com o TF. Perguntas estão abertas, hein? As questões estão ali. Nosso TF responde para vocês mandarem. Tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Te amo, fogou. Pra cima deles, fogão. E aí, quem vai no treinamento aberto de amanhã? Eu não vou poder ir, que eu tô com a perninha machucada. Mas tomara que a galera compareça. Tamo juntos. Valeu. Fui.